Boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos nessa live. Sejam bem-vindos aqueles que estão aqui conosco nessa noite. Estamos aqui reunidos para poder cultuar o nosso Deus, para entoar louvores a Ele, para consagrar a nossa semana, agradecer pela semana também que passou, né? Por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e permitido em nossas vidas. E de tudo, irmãos, que Deus tem feito em nossas vidas, a gente tem que entender que Deus é bom e que Sua bondade dura para sempre. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor às vezes permite algumas coisas em nossas vidas para o nosso crescimento. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E é isso que nós temos em nosso coração. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, os irmãos que estão aqui conosco também abrissem a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 8, nós lermos 4 ou 5 versículos juntos, da palavra de Deus. A partir do versículo 33. Romanos 8, capítulo 30, versículo 33. E você que entrou na live, você que está conosco, clica no aviãozinho aí, compartilha com seus amigos, com seus contatos, para que mais pessoas possam estar entrando, participando conosco, ouvindo aquilo que Deus tem para falar com nossas vidas nesta noite. Então compartilhe essa live desde o começo, para que outras pessoas possam estar cultuando a Deus junto conosco. Romanos 8, 33 diz assim: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. E quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias! Em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa verdade que é sempre em nosso coração nessa noite, de que nada pode nos afastar do seu amor, de que nenhum pecado nosso afasta-nos do seu amor, de que nenhuma transgressão, de que nem ansiedade, nada nos separa do seu amor, porque o seu amor por nós, ele é incondicional. O homem pode colocar condições em tudo aquilo que ele nos oferece e nos dá, mas o teu amor, Senhor, ele é incondicional. É o amor de um pai por um filho, e nós somos gratos a Ti por esse amor, e somos gratos a Ti porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós Te glorificamos nessa noite. Nós queremos Te entregar a nossa adoração, os nossos louvores, declarar que em Ti nós temos tudo, de que o Senhor já nos deu tudo e de que nós não precisamos de mais nada, porque nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. É isso que nós queremos cantar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho Cristo,
tenho esperança, tenho um tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu tudo, Deus me deu tudo, me deu seu filho, me deu seu filho, eu tenho Jesus em minha vida. Deus nos deu perdão, Deus me deu perdão, deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Oh, oh, eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho um tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu
Aleluia. A palavra de Deus declara que Ele é o Deus de toda esperança. Glória a Deus por isso. Ele está sempre perto e sempre pronto para nos conduzir, para nos guiar, para nos ajudar, para nos fortalecer. O desejo do meu coração é que, pelo poder do Espírito Santo, você seja visitado nesta noite. Cada um daqueles que estão aqui conosco, e você e a sua casa, você e a sua família que nos assiste através desta live, seja visitado pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Como eu sempre digo, é motivo de alegria, mais uma vez, nós estarmos juntos, reunidos. Somos a igreja do Senhor. Jesus, em Mateus, ele declara que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do nome dele, ele está ali, ele está ali, ele está aqui e ele está aí com você, com a sua família, neste momento. Você também aí na sua casa faz parte da igreja do Senhor. Nós estamos unidos de coração, de mente, de alma, mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio a este isolamento. Eu fico feliz e alegre de podermos mais uma vez estarmos juntos. Deus, através do Espírito Santo, ele sempre quando eu busco a Deus, quando eu estou no meu momento devocional, buscando uma palavra, uma direção de Deus, né, uma orientação, Deus sempre fala comigo, trazendo às vezes uma única palavra. Grande maioria das vezes o Espírito Santo traz uma palavra. E a palavra de Deus para a sua vida nesta noite é suficiência. Suficiência. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época de muita incerteza, né? De muita insuficiência. Diante deste quadro de pandemia, nós já estamos indo já para o 7º mês, né? Diante deste quadro, e isto com certeza muitas vezes gera no coração das pessoas incertezas, preocupações, ansiedade, algumas até são tomadas pela depressão, são tomadas pelo pânico, né? Então, de repente, você tem sofrido com isto, você tem vivido isto nesses dias, né? E eu sei porque até mesmo já ministrei sobre esta questão. O cérebro humano, a mente humana, ela possui um cognitivo negativo, uma inclinação para o negativo, né? E isto nos leva muitas vezes a desenvolver uma mente de escassez. Nós vivemos com falta de tantas coisas. Me falta isto, me falta aquilo. Se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, seria diferente, seria melhor. Então, eu queria convidar você nesta noite a abrir as Escrituras. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, o verso 19. Filipenses 4, 19. Paulo, né, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Eu vou repetir o texto.
uma promessa de Deus para a sua vida diante deste quadro que nós estamos vivendo. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam, tudo que vocês necessitam. Uma promessa de suficiência em todas as nossas necessidades, diante de tudo aquilo que nós precisamos. Necessidade, não desejos. Muitas vezes nós desejamos muitas coisas, mas uma promessa de provisão, de suficiência diante das nossas necessidades. Entenda uma coisa muito importante. Quando você se preocupa em demasia com as suas próprias necessidades, elas vão se tornar na sua mente muito maiores do que Deus. Muito maiores do que Deus. Semana passada eu trabalhei sobre esta questão. Eu dizia que a mente humana, ela tem poder de criar, de gerar enfermidades. Ela tem esse poder e esta capacidade de gerar enfermidades, né, que a própria ciência chama de doenças psicossomáticas, que são geradas na mente, através de pensamentos e de emoções, de sentimentos negativos que nós permitimos entrar, né? E estes pensamentos e sentimentos negativos, sentimentos como raiva, como ira, como não se conformar, como falta de perdão, enfim, toda esta sorte de pensamentos e sentimentos negativos levam o cérebro humano a liberar na corrente sanguínea o que eu chamo de hormônios maus, que em demasia acabam enfermando o corpo. Eu dizia que Deus não criou o homem para enfermar. As enfermidades são resultado da própria queda do homem. E por causa disto, a mente humana, ela tem esta capacidade de gerar enfermidades. Eu dizia, imagine alguém com este tipo de pensamentos ou sentimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses no ano, né? Então nós precisamos tomar cuidado quando nós nos preocupamos em demasia com as nossas próprias necessidades, né? Elas vão se tornar na nossa mente muito maiores do que Deus e toda a suficiência que há em Deus. Então é importante nós entendermos isto. E Jesus, né, sabedor destas questões, ele nos orienta. Eu queria que você abrisse comigo. Eu já trabalhei estas questões, mas eu quero repeti-las. Mateus 6. O verso 31, né? Jesus, ele declara assim: portanto, não fiquem ansiosos pelo que haveis de comer, de beber e de vestir. O que significa estar ansioso ou preocupado? Significa sofrer antecipadamente por algo que nem mesmo pode acontecer, que na maioria das vezes não vai acontecer. Então, a orientação de Jesus é: não fiquem preocupados. E quando
fala: não fiquem, não permaneçam, não andem preocupados, ansiosos pelas questões da vida. Isto indica uma constância, ficar, permanecer, né? Ficar preocupado, estar preocupado, vez ou outra, né? Ansioso, isto não traz problema nenhum. O problema está na demasia, permanecer, ficar, né? Por quê? Porque isto traz consequência para a nossa própria saúde, né? Então, em vez de você ficar, permanecer, estar ansioso em demasia pelo que você vai comer, beber ou vestir, principalmente com o dia de amanhã, Jesus diz assim: mas antes, né? Mas antes, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, quer dizer, a sua vontade, e Ele então lhe dará todas estas coisas. Nós já vimos uma promessa de Paulo, declarando em Filipenses 4:19, né? Uma promessa de provisão divina para todas as nossas necessidades, para todas necessidades, né? Agora aqui em Mateus 6, Jesus está falando: olha, coloca o meu reino, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, faz a vontade dele, faz aquilo que ele quer, e ele te dá a garantia de que tudo aquilo que você precisa, ele vai te dar. Tudo aquilo que você necessita vão ser acrescentado na sua vida. E ele vai mais longe. No versículo 34, né? Ele repete: não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, e ele diz assim: basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com amanhã, com depois de amanhã, com semana que vem, com o mês que vem. Este tipo de preocupação é de procedência diabólica. Diabólica. Por quê? Porque não traz nenhum benefício, pelo contrário, só traz prejuízo, né? Só traz enfermidade. Então, não fique preocupado, ansioso, não fique assim. Coloque as suas preocupações diante de Deus. Este mesmo texto, né, essa mesma carta de Paulo em Filipenses 4:6, ele fala: não fique ansioso, coloque diante de Deus, através da oração e da súplica, todas as vossas necessidades. E ele fala: e a paz de Cristo vai guardar a sua mente e o seu coração. Então, dê atenção a esta palavra. Mesmo porque em Marcos 11:24, Jesus declara que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Nós temos esta garantia. Aleluia, glória a Deus por isto. São promessas de Deus para cada um de nós. São promessas de Deus para você nesta noite. Muitas vezes, como eu disse, você pode estar vivendo esta realidade, este tipo de preocupação, ansiedade, às vezes entrando numa depressão. Muitos chegam até ao pânico, medo nos paralisa, né? E todo este tipo de notícias a todo momento só geram medo. Está mais perto. E se a Covid me pegar? O vizinho pegou. Não sei o que, não sei o que. Isto só faz mal. Isto não traz nenhum benefício. Paulo em Filipenses 4:8, ele diz assim: você precisa pensar só boas coisas.
né? Tudo que é bom, perfeito, agradável, tudo que é puro, né? Tudo que é a vontade de Deus, tudo que você encontra na palavra de Deus, pense nisto, porque tudo começa na nossa mente, todo pensamento gera uma emoção que nos leva a escolhas, e muitas vezes escolhas erradas. Isto nos leva muitas vezes a sentimentos ruins, a pensamentos ruins. Então, não é isto que Deus tem para a sua vida. Ele tem promessa, sim, de que nele, em Cristo, você encontra toda a suficiência, você encontra toda a provisão. Ele é a fonte de todas as coisas, né? Ele é a fonte de todo o poder, Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte de todas as abundâncias, Ele é a fonte de toda a provisão, Ele é a fonte de toda a suficiência. Então nós temos em Deus promessas de suprimento de todas as suas necessidades. Paulo, ele aprendeu isto, porque o que Jesus nos ensina através da própria oração do Senhor, em Mateus 6 também, né, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar pela provisão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é amanhã, não é semana que vem. O amanhã, como Jesus declara, basta cada dia o seu mal, não se preocupe com o amanhã. A preocupação com o futuro, como eu disse, é de procedência maligna. É o diabo que quer que você fique preocupado, ele quer te levar ao medo, ao pânico, à ansiedade, à depressão, enfim. Preocupação em demasia com as nossas próprias necessidades, elas vão se tornar, a nossa mente, maiores do que a própria provisão divina. Então, muito cuidado com isso. Paulo, como eu disse, ele aprendeu esta dependência com Deus, de Deus, e ele declara em 2 Coríntios, venha comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Final do versículo de número 12, de número 10, né? Ele diz assim, 2 Coríntios 12, 10, Paulo fala assim: e quando eu estou fraco, é que eu sou forte, né? E quando eu estou fraco, é o que eu sou forte, né? Isso é um paradoxo. Mas a palavra de Deus é assim, e esta foi a experiência de Paulo. Por quê? Porque quando ele se sentia fraco, é que o poder de Deus se manifestava na vida dele, e ele era fortalecido, ele se sentia forte, né? Então, esta dependência é o lugar de segurança para nós. Nós podemos até, às vezes eu digo que Paulo se sentia independente quando ele dependia de Deus, porque em Deus ele encontrava toda a suficiência. Em Deus ele encontrava tudo aquilo que ele precisava. Por quê? Porque era isto o que ele experimentava, era isto que ele alcançou, né? Saúde emocional. Ontem, dia 10, foi comemorado o Dia Internacional da Saúde Mental. E o que é isto, né? Esta comemoração nada mais é do que um programa de conscientização e de prevenção
de doenças, né, mentais. Como eu disse, tudo começa na nossa mente. Então, isto é científico, essas doenças psicossomáticas que são criadas na própria mente humana, mais de 90% das enfermidades humanas são de origem psicossomáticas. Então, esta organização criou, esta comemoração, este programa de conscientização e prevenção que alcança mais de 150 países. Estabeleceram 10 de outubro como data mundial, da saúde mental. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com estas questões. O próprio Paulo, em Romanos, o Tiago, domingo passado, ele usou um texto, mesmo texto, um dos textos que eu ia usar na ministração dos louvores. Hoje ele passou perto, ele usou Romanos 8:33, mas eu queria compartilhar com você agora Romanos 8:32, Olha a declaração de Paulo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Olha, promessa de Deus, Paulo declarando, ele fala: olha, Deus que não poupou o seu único filho, antes nos deu, como ele não vai nos dar gratuitamente nele, com ele, todas as coisas? É lógico que Deus vai nos dar, gratuitamente, Pedro também, venha comigo, segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Olha o que Pedro declara aqui. Visto conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Conforme o seu divino poder, ele nos deu tudo que diz respeito à vida, e aqui no grego vida é zoe, é vida de Deus. Por quê? Porque em Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele declara em João 10, quando ele fala que o ladrão, que não é o diabo, que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, e muitos imputam isto ao diabo. Na realidade, se você for ver no original da palavra, este ladrão fala de falsos mestres que usam da sua posição para enganar, para usurpar, das pessoas. Então, Jesus, ele declara: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida plena. É a própria vida de Deus que ele veio nos trazer. Então, Pedro, ele está declarando que conforme o seu divino poder, deu-nos tudo que diz respeito à vida e à piedade. A vida e a piedade. Esta piedade fala de excelência moral. Então, Jesus, já nos deu vida plena, vida completa, vida abundante. É isto que ele veio
Então, pelo poder divino, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida, Zoe de Deus, nós recebemos esta vida, e a piedade, falando de uma excelência moral, né? E o próprio salmista, Davi, no Salmo 23 também eu já ministrei sobre isto, mas eu não canso de meditar nisso e de declarar isto, né? Que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. No original não é nada me faltará, Ele não me faltará. Ele que é a fonte de toda suficiência, de toda provisão, Ele não me faltará. Ele não faltará na vida de cada um de nós. O Senhor, Ele é o seu pastor e Ele não vai faltar na sua vida. Então entenda que em Cristo, nele, nós temos a fonte de toda provisão, de toda suficiência. Paulo, né, declara, eu postei hoje lá no Instagram, né, Efésios 1:3, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então em Cristo nós já fomos abençoados. Ele já nos deu, Ele já nos concedeu, Ele já nos legou. Como filhos amados de Deus, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De quê? De todas as promessas, de todas as bênçãos, de todos os benefícios. Então, entenda, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. É seu, é herança sua, é direito seu. Toma posse de cada uma dessas promessas. Filipenses 4:19, promessa de provisão de todas as suas necessidades. Deus vai suprir todas as suas necessidades da sua casa. Todas, cada uma delas, todas. Então, meu irmão, nada de ficar preocupado, nada de ficar ansioso em demasia. Não deixe que este monstro, este bicho, cresça dentro de você. Tome a sua mente, tome o seu coração, né? E ainda pior, levando você a enfermar, a ficar doente, a ficar com medo. Nós sabemos que o medo abaixa a nossa imunidade. Quando você é tomado pelo medo, pelo pânico, a sua imunidade vai lá na sola do pé. Você está sujeito a enfermar. Mas Deus não quer isso e Ele não tem isso para a sua vida. Tanto que Ele enviou Jesus, e Jesus naquela cruz, Ele levou sobre si todas as suas dores e enfermidades. Todas as suas doenças Ele tomou sobre si, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, você foi sarado. Então, em Cristo, nós encontramos nele toda a suficiência e toda a provisão. Promessas de Deus, que Ele vai suprir cada necessidade sua. Promessa de Deus, que Ele vai prover tudo aquilo que você precisa. Vou voltar para encerrar, lá em Mateus 6, né? Lá em Mateus 6, quando Jesus diz, não fique ansioso, não fique preocupado com o que você vai comer, beber ou vestir. Ele diz assim, olhe para as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem nem armazenam, mas o Pai Celestial cuida de cada uma delas. Não vai cuidar de você? Lógico que vai, meu querido, lógico que vai. Não se permita mais
ficar preocupado ou ansioso. Não se permita ficar depressivo. Não se permita ser tomado pelo medo, pelo pânico. Não se permita mais. Deus tem promessas de provisão, de suficiência para a sua vida. Toma posse. Eu quero orar por você nesta noite. Aliás, eu quero desafiar você a declarar este Salmo 23. Principalmente se você tem vivido dias de preocupação e de ansiedade, com o amanhã, com o futuro, com as incertezas, dias de inquietudes. Se você tem vivido isto, declare as palavras deste salmo, principalmente que o Senhor, Ele é o pastor da sua vida e Ele não vai faltar na sua vida. Ele é a fonte de toda a provisão e de toda a suficiência. Creia nisto, receba isto na sua vida, para você e toda a sua casa. Promessa de Deus. Então a palavra de Deus para você nesta noite, ao longo desta semana, para você declarar sobre a sua vida, é suficiência. Toda a suficiência está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós tomamos um nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho, toda força, todo principado, toda potestade, toda enfermidade há de se dobrar. Há de se dobrar. Eu quero te pedir, Pai, nesta noite, tira da mente de todos aqueles que estão me assistindo, me ouvindo, me vendo nesta noite, todo pensamento de escassez, de falta. Não nos falta nada. Nele nós temos a promessa de toda provisão e de toda suficiência. Nós tomamos posse por meio da fé e da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário para nós. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Existe um cântico antigo que declara isto, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. É direito seu e é herança sua. Tome posse em nome de Jesus. Amém, meu querido, amém, meus amados. Uma semana de vitória, de avanços e de conquistas, na força e no poder de Deus, em nome de Jesus. Um abraço para cada um. Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa. Em nome de Jesus, amém. Amém.